Olá, meus esclarecidos e esclarecidas, tudo às claras no fim já do dia aqui, a gravação para mim vai ser um vídeo, eu sempre falo isso e acaba ficando grande, mas dessa vez realmente vai ficar mais curto. Semana de data FIFA, então temos uma semana um pouquinho mais tranquila aqui, que eu vou aproveitar também para descansar um pouco mais. Na semana que vem, a gente volta com mais vídeos específicos, inclusive para os tricolores, já que tem final, já que tem Bavi no domingo. Vídeo pós provavelmente sai na segunda ou na terça-feira. Já vai deixando o like por aqui. A gente vai falar muito de futebol europeu, mas a gente também vai falar de Bahia e, obviamente, de outras perguntas sobre carreira, dicas. Tem muita gente que assiste aqui ao canal que quer ser jornalista esportivo ou que já está iniciando a carreira, enfim. Então, tem muitas perguntas legais por aqui. Então, já deixa o like, confere se está inscrito no canal. Atenção, hein? Estamos pertinho dos 45 mil inscritos. Vocês são maravilhosos. Faltam aí umas 500 pessoinhas. Então, em breve teremos mais 500 pessoinhas esclarecidas e vamos chegar aos 45k. Vinheta! Muito bem, gente, separei umas perguntinhas aqui. Vai ser um pouquinho mais vídeo, um pouquinho mais curto, como eu falei para vocês, esse Tudo às Claras. E já vou deixar um avisinho antes, um recadinho antes, na verdade. Eu costumo, eventualmente, aqui responder algumas perguntas mais pessoais, enfim, algumas coisas mais fugindo de futebol, algumas curiosidades de vocês, mas nem sempre é o lugar e o momento. Então, tô selecionando nesse momento as perguntas que fazem sentido para mim serem respondidas aqui no canal, tá? Conto com a colaboração, a empatia e a compreensão de vocês, afinal, vocês são pessoas esclarecidas, não é mesmo? Seguinte, recebi muita mensagem, muita gente mandando os stories da Marília Ribeiro, que é a mulher do Everton Ribeiro, que está aqui em Paris, e ela está procurando um lugar para assistir ao jogo do Bahia no domingo. O Leonardo Rios mandou, o Adriano Araújo.10 também, e outras pessoas me enviaram DM com stories dela. Eu tô em contato até com a Marília, mas é bastante difícil encontrar aqui um lugar. Eu não conheço, na verdade, um lugar que passe jogos assim alternativos, vamos falar a verdade, para o público francês. Eu acho que teria que ser algo organizado, por exemplo, se tivesse aqui uma embaixada do Bahia, enfim, um grupo de torcedores que tivesse esse costume de organizar para assistir aos jogos juntos. Eu confesso que não conheço, eu não costumo, inclusive, assistir aos jogos, não só do Bahia, mas, por exemplo, Seleção Brasileira, ou até quando eu tô no Brasil, jogos que eu obviamente não tô trabalhando, eu não costumo assistir em restaurante, ou principalmente bar, na verdade, né? Porque se eu quero assistir ao jogo, eu gosto de assistir o jogo prestando atenção no jogo. Então, em bar é difícil. Passa a gente na frente da televisão, o garçom pergunta se você quer mais uma bebida, as pessoas querem conversar com você, obviamente, porque você tá ali pra socializar também. Então, eu costumo assistir jogos em casa quando eu quero assistir aos jogos. Nesse jogo no domingo, inclusive, do Bavi, já vou falar sobre o Bavi aqui também, a seleção francesa joga na mesma hora. Então, por exemplo, para assistir a seleção francesa, eu vou trabalhar, inclusive, nesse jogo. É mais comum de você encontrar, obviamente, bares que passam, tem pubs também, enfim, é mais comum. Mas eles não têm, em geral, especialmente aqui na França, do que eu senti aqui de Paris, que é onde eu tenho experiência, eles não têm essa cultura tanto quanto no Brasil de assistir aos jogos em bares, né? Com tanta gente assim. É uma cultura bastante grande no Brasil. Na Itália também fazem isso um pouco mais, mas aqui em Paris, pelo menos do que eu tenha vivido, não é algo assim tão forte na cultura francesa, especialmente aqui em Paris, onde obviamente é a minha experiência. Antes de falar do Bavi, deixa eu ver, a Laura Hosken faz uma pergunta mais sobre jornalismo. Como você faz para formular boas perguntas logo após o jogo? Pelo que vejo, é tudo muito rápido. Sim, Laura, é tudo muito rápido. A gente, normalmente, antes de terminar o jogo, ali por volta de 35 minutos, 40 minutos do segundo tempo, a depender do estádio, a gente já vai para nossa posição de entrevistas pós-jogo. E aí, coisa de 15, 20 minutos, talvez depois da partida acabar, a gente começa
alguns jogadores começam a passar por ali, normalmente trazidos pela assessoria dos clubes, porque são entrevistas exclusivas, né? Mini entrevistas exclusivas. Ou já na beira mesmo do gramado, mas aí a gente, como detentor de direito, no trabalho que eu faço, eu normalmente não faço essa logo que o jogador sai do gramado, né? Que eles chamam de super flash, que às vezes a gente vê no Brasil, normalmente eu vejo no Brasil, inclusive entre tempos, né? Aqui eu não faço esse tipo de entrevista. Normalmente a gente já tem uma ideia do que a gente vai perguntar durante o jogo. Então, por exemplo, se é um jogo, tô cobrindo o PSG e o PSG tá vencendo, eu já tenho ali uma ideia de quais perguntas eu posso fazer para quem fez o gol, por exemplo. Se é uma baita partida do Donnarumma, eu já vou pensando no que eu posso perguntar para ele. Tem algumas coisas que a gente prepara antes, por exemplo. Eu não entrevistei o Luiz Henrique depois da vitória contra o Liverpool. Não, da derrota contra o Liverpool aqui em Paris. Mas eu tinha preparado uma pergunta sobre ele já ter jogado em Anfield. Então, a gente também faz um estudo para ter algumas perguntas dentro de um conteúdo que a gente já sabe. Mas tem muitas perguntas, às vezes, que só aparecem depois do jogo. Se é um jogo que tem muitos eventos, que tem polêmica, que tem coisas muito específicas, normalmente a gente tem 3, 4 perguntas no máximo. Então, são pensadas assim realmente na hora, ao mesmo tempo, no meu caso e dos outros correspondentes, que a gente arruma a câmera, que a gente confere foco, que a gente fala com produção no Brasil. Então, para mim é um momento bem tenso assim de cobertura. Eu fico muito mais tensa, por exemplo, nestes momentos de preparação para a entrevista e da entrevista, do que, por exemplo, no pré-jogo ao vivo, mesmo que seja para ficar, sei lá, 3 horas ao vivo, eu fico de boa, adoro. Não fico tensa, fico... Claro, você fica ali com um frisinho na barriga, mas eu não fico tensa. E esse pós-jogo de entrevista, para mim, é o momento mais tenso, assim, de cobertura. Temos pergunta aqui do Mateus.Lopes.80, 100% segura para o Bavi. Ele tá falando Bavi de domingo. 100% segura não, porque para mim não existe 100% de certeza antes de qualquer coisa no futebol. Para mim, o Bahia tem uma grande oportunidade de sair com o título. Inclusive, eu falei aqui, e ainda bem, né, que eu não sou treinadora do Bahia, que eu teria ido com um time muito mais reserva, muito mais misturado do que o Rogério Ceni foi no final de semana para o Bavi, que venceu, e ele foi com um time completamente alternativo no meio de semana. Eu teria mesclado mais, talvez o Bavi... Talvez não, eu teria mesclado mais o Bavi do final de semana, por conta do desgaste de vindo de Libertadores, e teria também administrado um pouco o elenco no meio de semana, obviamente também depois do jogo de domingo, mas ficou muito claro pelos resultados que Rogério Ceni e a comissão técnica tomaram a decisão correta, né? E assim, gente, a minha opinião, a minha análise, não necessariamente é a correta, né? E não necessariamente é o que vai acontecer e é o que vai ou dar errado ou dar certo. Então, acho que a comissão analisou bem, tomou uma decisão correta para eles. O Bahia já saiu com uma grande vantagem. Eu acho muito difícil o Bahia perder o título, porque eu não consigo ver o Bahia perdendo por 3 gols. Por 2 gols eu já acho muito difícil, imagina 3. Então, alguém me pediu palpite aqui pro jogo. Eu imagino que vai ser um jogo mais diferente do que o da Fonte Nova, porque o jogo da Fonte Nova, sim, o Vitória não chutou a gol. O Marcos Felipe não teve trabalho na partida. Eu acho que no Barradão o jogo vai ser mais complicado. Mas ainda assim, eu diria que o Bahia tem condição, ainda mais tendo poupado o time titular inteiro no meio de semana. Eu acho que o Bahia tem condição de sair de lá com um empate, talvez com 1-0, por termos de qualidade. Eu acho que o time titular do Bahia, e eu estou imaginando que é esse time titular que vai entrar, ou quase todo titular, o principal, tem mais qualidade do que esse time do Vitória. Então, para mim, um bom palpite para mim é um 1-1, que garante o título. Alguém, inclusive, me falou, porque eu falei o quanto que para mim o Campeonato Baiano não tem essa importância tanta, que óbvio que vou comemorar se ganhar, que vou festejar. Para mim, se puder ganhar todos os jogos do Vitória, óbvio que eu quero. Mas não é algo que eu dou importância, né? Não é algo que tira o meu sono. Mas muita gente pontuou, né? A importância não da mentalidade, do aspecto mental para esse elenco iniciar
o Campeonato Brasileiro e enfim, início de Libertadores com o título baiano. E é verdade, é um ponto importante que eu aqui de fora não tinha colocado essa lupa, não tinha visto por essa perspectiva, e é verdade. Acho que sair com esse título é uma validação para o próprio grupo em termos de moral, né, que é importante. Seria o primeiro título do Rogério Ceni com o Bahia. Então, realmente tem esse ponto importante que eu não tinha visto por essa perspectiva, mas fica aqui a observação, porque muita gente falou comigo e quero deixar registrado. Deixa o like por aí também, registra o seu like por aí também. Por falar em registrar, muita gente falou aqui sobre o ambiente, eu analisei, já tem vídeo aqui no canal analisando a fase de grupos do Bahia na Libertadores, tem um vídeo só sobre isso, mais de 20 minutos analisando. Tem falando também do jogo passado, mas enfim, tem um vídeo específico sobre isso, para quem perguntou. E temos muitas pessoas ainda me mandando mensagem falando sobre o ambiente do estádio do Nacional. E eu, obviamente, não faço cobertura de Libertadores e não assisti aos jogos de Libertadores sem ser, sei lá, semifinal, final com o brasileiro. E fui buscar a informação da média de público do Nacional para poder ter um fato para vocês, né? E tem uma média de público de 16, 17 mil nos últimos 2 anos, num estádio com capacidade para cima de 30 mil torcedores. Isso me deu a impressão, que vocês estão me dizendo que é errada, de que não é um super caldeirão. E vocês estão me dizendo que é sim. Então, faço aqui essa observação, porque muita gente pontuou. E acontece da gente não ter todas as informações. Eu quis trazer um fato, justamente para não trazer aqui vozes da minha cabeça que não é um caldeirão, ou que é um caldeirão, porque vi uma foto só. E então, faço essa observação importante aqui sobre Libertadores. O Marcos Bahia pergunta: como assistir ao Bahia estando na Europa? Viajo dia 2 de abril e tem jogo dia 3/4. O jogo no dia 3/4 é o quê, Marco? Eu não lembro mais do calendário. Campeonato Baiano e... Campeonato Baiano a gente consegue assistir aqui mesmo no YouTube, porque os direitos estão abertos, né? Então eu consigo assistir, não tem um bloqueio de localização. Então eu consigo assistir normalmente. No caso aqui não é Campeonato Baiano. Eu tenho assinatura do Premier, então eu assisto aos jogos de Campeonato Brasileiro e de Copa do Nordeste no Premier. De Libertadores está sendo bastante desafiante, vou usar essa palavra. E Marco Bahia, formas alternativas. Infelizmente, porque não transmite aqui de forma... Você não vai achar na televisão, então não é nem em algum desses, tipo Prime, enfim, YouTube, você não vai achar. Então, formas alternativas, se for, no caso, Libertadores. Pergunta agora do Diego _Cambraia. Olá, dicas para Roma? Irei com minha esposa em setembro, adoro o seu trabalho, parabéns. Acho que tem mais pergunta do Bahia aqui, tá, gente? Mas como o vídeo vai ficar um pouco mais curtinho, eu não selecionei o bloco Bahia só para o início. Mas fiquem aí, assistem o vídeo todo, porque não vai ser tão longo assim. E tem outras coisas aí legais, eu imagino, espero, para vocês curtirem também, especialmente para os torcedores tricolores, no caso. Dicas para Roma. Diego, não sei o que é que você já tem programado e tal, mas tira um dia inteiro só para você fazer a visita do Coliseu e das ruínas romanas, o Fórum Romano. Faz com muita calma. Se não comprou ingresso ainda, compra ingresso, porque para comprar na hora tem muita fila e às vezes acaba. Então, compra ingresso antes, com horário... Eu acho que tem horário marcado, inclusive. E você passa boa parte, né? Não é que você fura a fila, né? Você tem uma entrada preferencial e é mais fácil, mais tranquilo de fazer a visita. Se você tiver tempo, né? Não sei como é que tá o roteiro, mas o que você puder de tempo, que seja uma tarde, não apenas uma noite, passei por Trastevere, que é o bairro, talvez o bairro mais gostoso, assim, de Roma. Tem 53 mil restaurantes maravilhosos. Pode parar em praticamente qualquer um deles, que você vai comer muito, muito bem. É uma região, em termos gastronômica, mais famosa, assim, de Roma, para você comer. Pergunta agora da Ana Clara Severino.
Dicas para as garotas que estão começando no jornalismo. Ana Clara, na verdade, né? Não é Ana ponto Clara. A primeira coisa é paciência e resiliência. Você vai precisar, porque é um meio complicado, é um meio que ainda que já esteja mais aberto e bem diferente de quando eu entrei há 20 anos mais ou menos, já está mais aberto, mas ainda assim você ainda vai ter preconceito, você ainda vai escutar piadinha em relação ao público, eventualmente, se você trabalhar com o público, assim, se expondo, né? Você vai receber coisas chatas, então, assim, ter paciência. Mas uma dica geral sobre jornalismo, e teve gente que fez exatamente essa pergunta, a Roberta Moussa. Você consegue dar algumas dicas do que você fez para te levar até onde você chegou? Estar preparada, porque eu, por exemplo, recebi a minha primeira oportunidade para comentar um jogo na TV Bahia em 2011, Campeonato Baiano, que não me avisaram em novembro que eu iria ter essa oportunidade em janeiro. Me avisaram no dia 7 de janeiro que no dia 10 de janeiro eu teria essa oportunidade. Se eu não estivesse preparada, eu provavelmente não teria feito um bom trabalho. Assim como apareceu a oportunidade para virar correspondente. Eu já falava idiomas, né? Eu vim primeiro para a Itália e eu já falava italiano. Eu não tinha nenhuma perspectiva de ser, naquele momento, ou durante o início da minha carreira, correspondente esportiva, mas eu fiz todos os cursos que eu podia. Eu gostava muito de idioma, então eu fiz questão de estudar muitos idiomas. Então, quando eu vim para a Itália, eu já falava italiano, eu já falava espanhol, enfim, eu também tive a oportunidade e o privilégio de poder estudar esses idiomas e fazer cursos e morar fora nesses países com cursos, né, não com trabalho, quando eu era mais nova. Então eu já falava francês, já falava italiano, já falava inglês, já falava espanhol. E isso, obviamente, fez com que eu já estivesse preparada quando a oportunidade apareceu. Faça todos os cursos que você puder, essa é a minha dica, e abra a cabeça para além do futebol. Se a sua ideia é futebol, lembre que todo mundo que quer trabalhar com futebol já sabe sobre futebol. Então, leia sobre outros assuntos, se informe sobre outros assuntos, porque isso vai te dar mais variedade, né? Vai te dar mais versatilidade e mais conteúdo para te agregar e fazer com que você se diferencie daquela pessoa que só sabe sobre futebol e vai ter talvez uma visão um pouco mais fechada, e você pode trazer mais conteúdo, né? Mais versatilidade pro seu trabalho. Então, fica essa dica por aí. Gustavo.Mazzoni, você demorou para se acostumar com a diferença das pessoas na Europa, menos receptivas e secas? Gustavo, não, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Eu tenho, inclusive, um pouco de agonia com o espaço pessoal, assim. Então, a forma como, por exemplo, no Brasil, não todos os lugares, mas generalizando, porque é um povo nesse sentido, em geral, com essa tendência, né, a ser mais caloroso, a ser mais... respeitar um pouco menos o espaço pessoal. Eu tenho um pouco de dificuldade com intimidade, assim, sabe? E aqui eu me sinto um pouco mais à vontade nesse sentido. Às vezes eu me sinto um pouco, quando eu tô no Brasil, eu me sinto um pouco invadida nesse sentido. Que faz parte da cultura do brasileiro. É o que, inclusive, muitos brasileiros sentem falta, mas eu não sinto falta. Eu sou um pouco mais reservada nesse sentido. Então, para mim, isso não foi um problema. O que, obviamente, eu sinto muito é que... E outra coisa, eu não sou uma pessoa que faço muitas novas amizades. Minhas amizades são todas amizades, assim, de 30 anos. Então, não é que eu por onde eu vou passando, eu faço várias amizades e aqui eu tive dificuldade, porque as pessoas são mais frias. Não, eu tenho algumas boas amizades aqui já, eu considero, mas eu não sou aquela pessoa que preciso de muitos amigos fisicamente ao meu redor. Então, eu sinto falta das minhas amigas do Brasil, mas eu dificilmente teria essa mesma relação com pessoas aqui. Então, é um pouco por aí. Pergunta agora do F.Lisboa76. Acha que o PSG é favorito a estar na final? Eu, sinceramente, acho que sim. Eu não acho que é favorito. Eu acho que é favorito para as quartas de final, mas numa semifinal, eu acredito que vai ser o Real Madrid. Real Madrid e Arsenal, para mim, o Real Madrid passa. E o PSG não é favorito contra o Real Madrid. Eu acho que o PSG joga mais bola que o Real Madrid.
neste recorte da temporada, neste momento da temporada, mas o PSG não pode ser favorito contra o Real Madrid, porque o Real Madrid na Champions é o Real Madrid. Individualmente, o Real Madrid tem totais condições de vencer o PSG, menos não jogando tão bem coletivamente. Então, para mim, o PSG não é favorito. Lulo Lobo. Você acha que o Bahia tem um bom elenco para suportar todas as competições da temporada? O Lulo Lobo tem um bom elenco. Um excelente elenco, não. Um excelente elenco para toda a temporada tem o Palmeiras, tem o Flamengo. O Bahia tem um bom elenco, que eu acho que ainda precisa, talvez, de uma ou duas peças. Uma, com certeza, para mim, que é o goleiro, dessa prateleira acima, um goleiro de prateleira de quem quer brigar por G4, de quem quer avançar para o mata-mata da Libertadores. E, enfim, tudo indica que só vai chegar no meio do ano, né, esse goleiro. Então, seria para o mata-mata da Libertadores, porque a primeira fase seria com o que tem. Então, para a temporada inteira, não é excelente, é bom. Mas vamos ver se pode chegar essas outras peças. Eu já vi muita gente falando, e eu concordo, que precisa talvez de um atacante mais de velocidade para ser reserva, né? Vamos ver se o Kaique pode ser esse jogador, enfim, mas é muito jovem ainda, enfim. Vamos ver se pode chegar também alguém mais nesse sentido. JV Roma pergunta: Clara, como que tá a passagem do Made in Cotia, Beraldo, pelo PSG até agora? Acho que vai virar titular? Não acredito que ele vire titular por agora, porque a concorrência dele para titularidade é o Marquinhos e o Pacho. E o Marquinhos, obviamente, é o capitão e líder dessa equipe, então ele não vai tirar a titularidade do Marquinhos agora. E o Pacho faz uma temporada incrível. Assim, o Pacho é o zagueiro mais seguro desse PSG. Bom, é que o Marquinhos também faz uma grande temporada, mas o Pacho foi, assim, um acerto absurdo. E o Beraldo ainda é muito novo, né? O Beraldo, quando chegou, pelas lesões do PSG, ele foi logo titular. Ele chega já sendo campeão de Supercopa e ganha uma titularidade importante ali. Mas a minha sensação é que ele ainda não estava pronto, né? Foi tudo muito rápido, veio, enfim, convocação de seleção brasileira, tudo. Eu acho que é um jogador que tem qualidade para ser titular de uma grande equipe da Europa, de uma equipe que briga por títulos na Europa, mas eu acho que ele ainda vai evoluir aos poucos, porque nesse momento ele não tá no mesmo nível, até porque não tem a mesma experiência, nem a mesma idade, de um Marquinhos ou do próprio Pacho, que chegou, mas encaixou assim e já tinha uma experiência na Europa, obviamente que faz diferença. Mas, para mim, agora ele tá evoluindo com mais tranquilidade, numa temporada que o PSG tem um ambiente muito mais tranquilo do que tudo que acontecia na temporada passada, com Mbappé vai sair, não vai sair, Mbappé isso e aquilo, e as estrelas, e a primeira temporada de Luiz Henrique batendo de frente com todo mundo. E agora, eu acho que ele vai ter um pouco mais calma de evoluir. Ele, inclusive, deve ser titular no primeiro jogo do PSG contra o Aston Villa, porque o Marquinhos está suspenso. Então, é importante que ele vá tendo esses momentos, mas com calma, evoluindo, porque é um jogador que faz a sua primeira experiência na Europa, né? O seu primeiro clube na Europa. Então, muita calma nessa hora. Persel Macedo me pergunta qual é a próxima viagem. Tudo indica, gente, que eu vou no Brasil no meio do ano. E aí, devo fazer uma viagem pelo Brasil. Estou bastante inclinada a fazer Lençóis Maranhenses. Se vocês aí têm dicas de Lençóis Maranhenses, mandem para mim, porque estou nesta pesquisa para os Lençóis Maranhenses. Então, mandem aí para mim. Por aqui, ainda não temos nada programado para os próximos meses. Vamos ver se não aparece algo aí novo. Marlene Carvalho B pergunta qual jogador desse atual PSG me chama mais atenção. Para sair um pouco dos jogadores mais, talvez um pouco já conhecidos para quem está assistindo esse PSG, como o Barcola, que desde a temporada já aparece, tem sido titular na maioria dos jogos, o Dembélé faz uma grandíssima temporada, ele é o grande destaque do PSG neste ciclo, 30 gols, assim, ele nunca é o dobro, é mais do que o dobro, do que a melhor temporada dele no Barcelona, assim, na carreira, então é incrível, mas o que mais me encanta, que eu quero mais ver evoluir, é o Désiré Doué. Ele foi, inclusive, chamado pela primeira vez agora na convocação da França. Eu tô até ligada aqui, porque tô gravando esse vídeo enquanto tava no intervalo e agora vai começar o segundo tempo. E o Désiré Doué, para mim, é um jogador pra gente ficar muito de olho, porque é jovem, pode evoluir, tem talento, ele tem
aquele brilhinho, aquele negocinho da magia do futebol, que eu acho que pode ser interessante. Então, fiquem de olho um pouquinho nisso. Pires XP pergunta, será que o trabalho do Conceição dura mais uma temporada do Milan? Pires, não me surpreende se sair não, viu? Porque esse Milan tá completamente perdido. A verdade é que a diretoria está, assim, sem saber o que fazer, atirando para tudo quanto é lado. Eu falei aqui um pouquinho sobre a personalidade do Conceição para mim ser um pouco tensa para chegar nesse Milan, então não sei o quanto que vai durar, não. Eu estou pensando, como a gente tem uma data FIFA, estou pensando em fazer na semana que vem, ou na outra semana, que não tem Liga dos Campeões, um videozinho específico sobre Milan e Juventus. Na verdade, sobre o futebol italiano, mas focando um pouquinho mais nos técnicos, porque a gente tem o Gasperini, que pode sair da Atalanta, o Thiago Motta, que está muito balançado na Juventus, o Sérgio Conceição também, a situação também do Napoli. Então, enfim, se vocês quiserem, inclusive, deixem aqui sugestão e deixem aqui comentário dizendo que vocês querem o vídeo, para eu, quanto mais gente deixar, mais eu tenho noção do interesse pelo vídeo. O Eu Samuel 1890 me pergunta, olá Clara, será que a defesa da Inter será capaz de parar o poderoso ataque do Bayern? E o Kane, se tem alguma defesa que pode parar o Bayern ou qualquer outro ataque, é a defesa da Inter. É uma temporada menos brilhante desta Inter, sofreu um pouquinho com algumas lesões de jogadores que fazem muita diferença para o ataque ou para a beleza do jogo, como, por exemplo, o Di Marco. Na minha opinião, ele é, em termos ofensivos, um jogador muito importante. Então, sofreu um pouco, mas é uma Inter muito segura. É uma Inter que sofre muitos gols. A Inter tinha sofrido apenas um gol, se eu não me engano, na Liga dos Campeões até o último final de semana. Se eu não tô louca, deixa eu confirmar aqui para vocês, mas eu acho que é isso mesmo. Porque, repito, talvez as pessoas não estejam olhando tanto para essa Internazionale, mas eu acho que deveriam sim estar prestando mais atenção. Tem muita gente falando aí em caminho fácil para o Barcelona, fácil ou menos complicado. Não é não, viu? A Inter, na Liga dos Campeões, tá, gente? Então, em 10 jogos, fez 15 gols e sofreu apenas 2 gols em toda esta Liga dos Campeões. Então, se tem alguma defesa que pode parar esse Bayern de Munique ou esse Barcelona, é essa Internazionale. Pergunta agora, Pagodinho, dos países que já morou, onde você acha que existe mais amor pela seleção nacional? Dos que eu morei mais tempo, e até dos que eu morei quase um ano na Espanha, quando eu fiz faculdade, Estados Unidos, quando eu era bem mais nova, e França e Itália. Sem nenhuma dúvida, Itália. A relação do italiano com o futebol é talvez, hein, porque eu não tenho todas as experiências, mas é talvez o mais próximo do que a gente tem do torcedor do Brasil com a sua seleção, e até com os clubes também, tá? Me parece o povo mais próximo nesse sentido da cultura do futebol com o brasileiro. Acho que é um pouquinho por aí. Thiago WD. Clarinha, poderia falar sobre o Cherki? Algum gigante cobiçando? Jogador assaço. Muito. O Ryan Cherki, que joga no Olympique de Lyon. Ele faz uma grandíssima temporada. Ele tem apenas 21 anos. Eu queria conseguir assistir um pouco mais do... Eita, a França tá levando 2-0 do Croácia. Um pouco mais desse jogador, mas enfim, por conta dos outros jogos eu acabo não acompanhando tanto, mas é muito bom jogador, um meia. Ele cai um pouquinho mais para a direita, eventualmente pode ser um pouco mais ofensivo, mas é uma temporada incrível. Ele tem 8 gols marcados e 18 assistências na temporada. É assim, incrível a temporada dele, junto com o Akliouche do Mônaco. Nessa data FIFA foi muito questionado que o Deschamps não tivesse convocado nenhum dos dois. Então já existe, inclusive, esse pedido por aqui de que são 2 jogadores que têm que estar na seleção principal, são jogadores que já estão na seleção de base, seleção olímpica, mas que ainda não ganharam essa chance na seleção principal. E se pede muito, se cobra muito que eles sejam convocados. É isso, gente. Meia horinha de vídeo por aqui. Falei que ia ser um pouquinho mais curto. Não deixa de deixar o like antes de sair aqui do vídeo.
E seu comentário também, confere se está inscrito no canal, a gente vai chegar aos 45k antes do primeiro jogo do Bahia na Libertadores. E vou dar uma pausinha aqui no canal no final de semana, provavelmente. Volto com Claramente Tricolor, segunda ou terça, pra gente falar do Bavi. E aí a gente já faz toda a agendinha da semana que vem do canal. Tá bom, gente? É isso. Bom final de semana pra todo mundo. E boa final no domingo, pra quem é de final no domingo.